Estamos de volta. O programa de hoje é sobre treinamento de funcionários condominiais. Se você perdeu o primeiro bloco, volta, porque tem muito assunto bacana. Agora a gente vai entrar em assuntos bem interessantes, que eu já deixei aqui para os nossos convidados especiais, que é qual é a formatação correta desses treinamentos, teste teórico, teste prático, e mais algumas coisinhas aqui que eles vão agregar para a gente. Então, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Marcos Eduardo e o coronel da Polícia Militar, bacharel em Direito, Vlauder Robson. Marcos, começar com você esse segundo bloco. De maneira assim, bem objetiva. Tem muita diferença ser síndico de uma equipe treinada e de uma equipe que não tem treinamento? Tem muita diferença. Uma equipe não treinada, o síndico ele tem que estar posto 24 horas. Reclamação de morador, um atendimento adequado. Reclamação do pessoal, prestador de serviço, um atendimento não adequado. Entra qualquer um. Exatamente, teve um condomínio que a moradora acabou de me ligar porque a mãe dela entrou sem ser acionada. Ela não deu autorização. Ou porque a funcionária do lar entrou sem a devida aprovação do morador. Já com uma equipe treinada, você fica um pouco mais tranquilo. Você não relaxa, mas você fica mais tranquilo. Você se sente seguro. Lógico, com as devidas observações, mas você se sente muito seguro e qualquer reclamação, qualquer problema que tenha no decorrer do dia, eles façam um relatório para o síndico. Perfeito. Vlauder, formatação correta desse treinamento. A gente trabalhou muito tempo junto, né? Okay. Em um condomínio específico muito próximo, e eu lembro que a gente discutiu um pouco sobre formatação, porque você pode fazer um treinamento teórico, você pode fazer um treinamento prático, você pode fazer um treinamento teórico com prático. Você, nesses 40 anos aí, mais de 40 anos de experiência, só a cara é de jovem, porque na verdade já não é tão jovem assim. O que você pode passar para quem está nos assistindo de formatação mais eficaz para o treinamento desses funcionários? Ok, então esse aglomerado aí de experiência, o que ele fez? Existe eu falo que é um combo básico do que eu tenho que treinar o porteiro. Então, ética profissional, relacionamento interpessoal, atendimento de pessoas, são coisas que ele tem que ser treinado para isso daí. Muitas vezes eu deparo com situações que o atendimento para o morador, o porteiro ele não entende que ele está fazendo um acolhimento. Então ele tem que receber o morador está voltando para a casa dele. Tá? Então as ferramentas que ele vai utilizar, a educação, às vezes o comportamento dele no treinamento a gente corrige, né? Eu falo assim, tal morador não responde para mim. Em compensação, um outro porteiro fala para mim assim, eu entrego o bom dia para ele, porque o bom dia foi a questão de educação que eu tive. Se ele não recebe o bom dia volta para mim. E ele não ficava nervoso com a situação. Então, o treinamento de relacionamento interpessoal, a apresentação pessoal, que é a vitrine do condomínio, ele fala assim, mas eu trabalho numa guarita blindada, mas na hora que ele sai, ele é visto. Então, o lado profissional dele é comparado com a apresentação pessoal, que é linguagem. A voz dele pelo interfone é muito ouvida, A voz né? dele, eu sei quando a pessoa está irritada. Então, ou está fazendo com descaso, ou está tratando com desprezo. Então, aquele boa noite, é difícil, tipo, parece que está pedindo um favor na hora que você interfone lá para baixo, né? Eu falo assim, nós estamos cuidando de pessoas. Tá? Então, essa é a primeira parte. Depois existe uma segunda parte, que são as atividades que ele executa durante o dia. Então, como é que eu costumo ouvir isso dos síndicos, né? Eu falo assim, parece que tenho 4 turmas trabalhando, ou 3 turmas trabalhando no meu condomínio. Cada um age de um jeito. Então, quando eu tenho procedimentos e treino o profissional para agir daquela forma, então, como é que ele inicia o serviço, como é que ele registra os dados no livro de ocorrências, então, até a passagem de serviço, como é feita a passagem de serviço. Porque se eu não capacitar essas pessoas para entender o processo que ele participa durante o dia, eu falo assim, quantos porteiros você tem no seu condomínio? E aí o síndico fala, naquele turno de serviço.
Por isso que ele tem que estar preparado. Aí ele vai passar para o outro, que vai dar continuidade. Então eu crio uma situação homogênea de raciocínio dentro do treinamento. A outra parte que você falou, da experiência no dia a dia. Existe uma parte teórica que tem que ser mostrada. Existe uma dinâmica de mostrar para eles também o que está acontecendo hoje em dia, o tipo de golpe que está em moda, porque às vezes eles são surpreendidos. A gente acha que eles estão acompanhando as notícias do dia a dia, mas geralmente o ser humano ele vive no ambiente que ele tem, de vez em quando vem alguma notícia. Então, no treinamento é mostrado quais são os modos operantes que estão sendo utilizados hoje pelo criminoso. E eu tenho uma outra parte no dia a dia que eu pergunto às vezes para o nosso porteiro, e aí falando muito especificamente daquele condomínio normal, que é o controle de acesso. Então, eu tenho feito um treinamento de uma simulação de como é que ele atende as pessoas, em várias situações. A mulher idosa, o oficial de justiça, o entregador. Então, eu crio a situação, eu faço com que ele interaja com a situação. Eu vou criando situações-problema. Tá? Começo e mostro isso geralmente para o grupo. Então, às vezes, o outro ali está falando assim, mas eu sei a solução. Aquele que está passando pela simulação, não. Ele fala, você devia ter agido assim. Então, existe uma troca muito rica de experiência dentro do treinamento, quando eu coloco situações práticas, vivenciais, né, dentro do treinamento e muda a cabeça dele. Aí eu vejo assim, nossa, como que passou o tempo tão rápido? Você faz um treinamento hoje, por exemplo, de 3 horas. Passou, eu nem percebi. Eu estava cansado, mas nem o vi. Foi agradável. Né? Foi agradável, né? E aí, talvez seja uma outra pergunta que você tem que fazer, como transformar esse ambiente, o síndico transformar esse ambiente para que o treinamento seja agradável. E vou trazer para o nosso síndico aqui, o que acontece, Marcos, muitas vezes assim, a gente tem profissionais bons e profissionais ruins. E talvez os ruins sejam no número maior do que deveria ser. E aí você contrata para dar um treinamento e ou fala besteira, ou não consegue trazer essas pessoas para prestarem atenção, porque se o treinamento não é bom, a cabeça vai parar em outro lugar, a pessoa não absorve. Você já teve experiências ruins e boas com treinamentos? Tive experiências, eu vou falar das ruins, né? Principalmente depois do treinamento, você vê que aquele porteiro, no controlador de acesso de veículos e pessoas, ele não deixa passar ninguém. Mas o relacionamento interpessoal com o morador afeta muito. Ele assumiu o papel de policial mau, né? Exatamente, de carrasco. Então, para atender exatamente uma senhora... Guardião do templo, né? De repente, a dificuldade que a senhora tem de passar vir com a compra, passar pelo portão, pelo intertravamento, não custa ele sair, como trabalho em 2 na guarita, às vezes, sair, pedir ajuda, ou pedir para o zelador, ou chamar alguém para poder ajudar da faxina, exatamente para entrar dentro do condomínio. E aí tem uma certa dificuldade esse relacionamento. E aí, infelizmente, depois de N conversas, o profissional de segurança vai, Marcos, infelizmente, não dá, e a gente tem que efetuar a troca. Por outro lado, nós temos também aquele profissional que aceitou bem a reciclagem, foi muito bem aceito, e o relacionamento interpessoal é muito agradável. Então faz com que a gestão do síndico fique melhor, o condomínio fica melhor, e eu sempre falo para os colaboradores, se for para levantar de manhã, né, sentar na cama e falar, vou ter que ir para aquele condomínio, pede para sair. Tem que vir com vontade, trabalhar com gosto. Né? Hoje no condomínio nós temos a listagem de aniversários para ajudar o colaborador, compra um bolo, trazer ele para o seu lado. Isso faz uma guarita amistosa, um condomínio amistoso, e isso é legal. Cria um bom clima de trabalho. Exatamente, né? Um bom relacionamento de trabalho, tanto com o profissional da guarita, com o profissional da limpeza e com os moradores. Isso agrega muito no trabalho. E você em casa, concorda com o Marcos, discorda? Concorda comigo, discorda? Concorda com o Robson, discorda? Qual a sua opinião? Comente, faça seus elogios, suas críticas. Engaje com os nossos vídeos, compartilhe, curta, siga nosso canal, vamos disseminar informação de qualidade. Robson, como que a gente testa se o treinamento está trazendo resultado? É óbvio que a não invasão ou invasão de um condomínio na parte de segurança, ele é muito abstrato, porque pode ser que não teve tentativas de invasão àquele condomínio. Okay. Sem ser nessa mensuração de tentativas realmente de bandidos,
Quais são os caminhos? Tá, ok. Existem várias formas de você mensurar isso daí. Existe uma avaliação imediata que é feita após o treinamento, se ele assimilou. Existe uma avaliação que pode ser implementada posteriormente pelo próprio gerente predial ou zelador no acompanhamento do dia a dia. Mas eu sempre falo que se o treinamento não muda a habilidade, se ele não acrescenta informação e se ele não melhora o relacionamento interpessoal entre as equipes, eu não tive um treinamento. Então, eu vou avaliá-lo também, né? E a gente, pela experiência profissional, você já percebe se algum profissional ele tem perfil para aquela missão que ele está fazendo. E eu me deparo, às vezes, com essa situação, e aí vou fazer um parênteses aqui, eu valorizo muito aquele condomínio que é orgânico, em que ele pegou um profissional que era da parte de limpeza e promoveu ao porteiro, e às vezes até ele chega ao cargo lá de zelador. Eu gosto dessa relação porque ele tem um vínculo muito grande com aquele ambiente. O ambiente de trabalho para ele é agradável. É justamente o que você falou, ele tem prazer em trabalhar naquele local. Porém, ele não foi capacitado para aquela função. Quando eu falo capacitado, é formado e às vezes até avaliado psicologicamente se ele tem condições de atender as pessoas. E aí, algumas situações práticas, a pessoa se perde. O outro lado é a questão da lealdade. Quando eu tenho uma história junto dentro do condomínio, a tendência é de que eu faça com mais prazer aquilo ali. A avaliação, esse período nosso de Covid fez com que o treinamento mudasse, né? Nós tivemos várias situações. Uma delas foi a comunicação via WhatsApp. Então, hoje, quando se faz um treinamento, na sequência eu disparo uma série de questões e de situações que não foram possíveis até de falar dentro do treinamento, mas que vai fazer com que o colaborador continue ligado. Então, a gente percebe a mudança nas respostas, no começo do processo e no final do processo. O que você acha, Glauder, da simulação, tentativa de entrada de algumas formas simuladas? Eu não gosto. Tá, eu vou ser sincero. Lógico. Porque o que eu vou fazer depois que eu constatei que houve uma... Eu lembro de um caso, acho que até é interessante comentar. Foi feita uma simulação para entrar no condomínio. E a discussão justamente depois, junto com os moradores, o conselho que determinou isso daí, ele questionava a postura do colaborador. Uhum. Então, a pessoa que fez o teste se identificou como um profissional da prefeitura. Ele não apresentou o documento. Uhum. E a pressão em cima dele tinha que fazer uma vistoria dentro do condomínio, foi grande que até o zelador acabou cedendo. Né? Então, no final da história, dentro da discussão dentro do conselho, a pergunta que eu fiz para o conselheiro foi assim: e se apresentasse o RG? Ele poderia entrar? Aí ele falou: não, ele poderia entrar porque aí tinha o RG. Né? Mas aí alguém apontou e falou assim: não, mas precisava ter a identidade da prefeitura. Eu falei: e se ele apresentasse a identidade da prefeitura? O senhor autorizaria ele entrar? Eu falei: claro. Não, mas tinha que ter uniforme. Então, sim, nós percebemos que aquela situação de teste de fidelidade ou de profissionalismo do colaborador, se eu coloco várias situações que a pessoa não tem controle e eu não estou preparado com um procedimento para combater isso, a pessoa vai ser enganada, inclusive eu. Então, quando a gente está falando de simulação, quem está fazendo a simulação, ele vem preparado com vários argumentos que talvez o colaborador não tenha. Então, quando eu tenho regra forte, como é que uma pessoa entra no condomínio? Se você for basear no regulamento interno, só entra no condomínio quando o morador autorizar. Sim. Sem autorização do morador, o porteiro não pode autorizar. Esse que é a falha no processo. Agora, eu não dou autoridade para o colaborador para exercer essa missão. Eu questiono toda vez que ele decide alguma coisa, falando, eu não deixei entrar, mas, poxa, mas é minha mãe, ou era o meu visitante, então eu torno a situação dele inexequível. Então, o teste de integridade da segurança, como ele é chamado, ele é passível de acontecer vários erros, inclusive de enganar o sistema. Aí vem a questão que eu apresentei na época, né?
E depois, agora que você sabe que a tua portaria está falha, a confiabilidade neles e agora? A confiabilidade deles é zero. Então, eu crio situações Você não acha produtivo. Eu não acho produtivo. Então, eu capacito a pessoa, treino a pessoa, e ela tem que acreditar que todas as tentativas, elas têm que ser checadas dentro do procedimento. Tá? Vou chamar um quadro que é o Aplicando a Advertência e eu volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, morador de condomínio, condômino, conselheiro, síndico, que não se atenta que o colaborador, o funcionário, tem que ser treinado. Esse funcionário, ele garante a segurança da sua família ou pode não garantir a segurança da sua família apenas com um botão apertado, uma autorização. Então, treine, qualifique. Não é um custo, é um investimento. Talvez um dos melhores investimentos para o seu condomínio. A equipe também vai ter a questão de limpeza, vai proporcionar conforto, valorizar o patrimônio e principalmente foco na segurança. Hoje não só a segurança patrimonial, física, mas também na questão de saúde, né? Não podemos esquecer que isso a pandemia nos deixou como exemplo. Fico alerta, fica o puxão de orelha. Vlauder Robson, muito obrigado. O estúdio é seu, volte quando quiser. Obrigado também, foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. Marcos Eduardo, um prazer grande ter você aqui. Espero revê-lo outras vezes. Obrigado pela participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. E você? Temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para o seu condomínio ou para os condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.